Bom dia a todos e todas. Vamos dar início a essa reunião da Comissão de Economia. Só justificando aqui o porquê, mas antes, registrando aqui a presença do vereador Biratã, que também compõe a comissão, e a justificativa de membros que, em razão de compromissos, não puderam estar. Mas nós pedimos a realização desta reunião no escopo da Comissão de Economia, porque o processo passou pela Comissão de Justiça, esse que é o processo 030 de 2024. Esse processo deu entrada aqui em março, dia 18, tramitou pela Comissão de Justiça e, de fato, não há qualquer ilegalidade no processo. O processo 030 é o PL 06 de 2024, que cria cargos nos quadros quantitativos de pessoal efetivo, ampliando a quantidade de cargos, carreiras e salários PCCS da Administração, Lei 5975 de 2010. Então, como de fato não há ilegalidade na tramitação dessa matéria, ela passou com relativa normalidade dentro da Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação. Quando ela chega na Comissão de Economia, e até porque esse debate do PCCS tem tido por parte da administração, não da Secretaria de Administração, mas da administração, Suelen Rosim, por parte da prefeita municipal, até com um visível desconforto em algumas áreas, tratamentos diversos. Então, quando ela está mais próxima e percebe a necessidade, manda-se um processo para casa. Em algumas áreas, como nós temos debatido, educação, saúde e algumas outras, o debate do PCCS acaba sendo inequivocadamente jogado para revisão, né? Vamos deixar isso para revisão, vamos deixar isso para revisão. Ou, em alguns casos, quando a gente diz, deixa, então, para revisão, para não fazer um absurdo, como se aconteceu com o piso do magistério, onde se incutiu uma série de diretrizes típicas de uma revisão de plano de cargos, carreiras e salários, e agora nos levará obrigatoriamente a uma revisão da legislação que nós já estamos providenciando no diálogo com os servidores e com vereadores, e que será alvo aqui do debate. De qualquer maneira, não é nossa intenção travar esse processo, nem criar empecilhos, mas fazer o necessário debate da necessidade, não é, da criação desses cargos e o não aguardo, vamos dizer assim, de que tais diretrizes pudessem vir somente no escopo do PCCS, porque já que todo mundo está tendo que esperar o PCCS, a gente sabe que a Secretaria de Administração é uma pasta-chave, é o grande RH da gestão pública, né? A prefeitura, que é a maior empregadora do município, se não me engano, com 7.000 servidores na ativa, e que, portanto, obviamente, ninguém aqui tira a importância estratégica da Secretaria de Administração, que, inclusive, é quem comanda os debates de todos os demais itens de plano de cargos, carreiras e salários das demais pastas da administração. Mas a gente não se furta. Eu, pelo menos, não me furto. O vereador Biratã tem acompanhado sempre a gente nesses debates, tem tomado a iniciativa, inclusive, de muitas dessas pautas, porque esse é o papel do vereador e das comissões, não é, vereador Bira? Então, quando a gente chama porque quer entender, quer dialogar, e em algumas questões a gente quer, não é, colocar de forma clara as nossas dúvidas, para depois dar esse segmento. Então, por que nós chamamos essa reunião de hoje? Não é plagiando lá o seriado, porque todo mundo odeia o Cris, não. Tá? Não é por isso. Na verdade, nós precisamos dar tratamento iguais para situações iguais. Esse processo que entrou em março, poxa, Estela, mais um processo que vocês sentaram em cima? Não. Então, eu vou explicar aqui o porquê que esse processo está sendo discutido somente hoje. E isso tem nome e CPF, né? E é, novamente, a prefeita Suelen Rosim,
com seu respectivo CPF. Por quê, vereador? Porque nós temos o hábito de fazer esses debates nas comissões pela tramitação dos processos. Quando é um pouco mais polêmico, a gente chama audiência pública ou faz a reunião pública aberta com ampla convocação. Ocorre que depois que a prefeita resolveu judicializar o nosso direito de fiscalizar e debater as legislações, ela trouxe muita complicação, não só para os vereadores, ela acabou trazendo para o governo também. Não creio que a ficha já tenha caído, mas em algum momento acontecerá. Como foi ontem, na reunião dos uniformes do processo 39, em que o secretário Girardello era o único convocado, mas acabou aparecendo acompanhado de uma servidora que não foi. E que nós nos recusamos a ouvir. Por quê? Porque a prefeita proibiu, através da DIN, a convocação de servidores. Então, eu posso chamar o secretário, mas não posso chamar os servidores, até que a DIN seja modificada. Então, se eu não posso chamar o servidor que eu quero ouvir, também não poderá o secretário vir acompanhado do servidor que melhor lhe aprouver. Mas o secretário não manda sozinho, ele ter uma equipe. Então, precisa convencer a prefeita de que a atitude dela foi errática. E que daqui para frente os constrangimentos vão se suceder aqui, um após o outro. Eu lamento muito, mas é o que aconteceu ontem. Inclusive, a gente deixou claro que, a partir de agora, nas reuniões que eu presidir, nem mesmo no plenário, o servidor será convidado a adentrar, para não ficar ali no cochicho, que nem ontem, pedindo ajuda dos universitários. Quem não quis a colaboração dos técnicos foi a prefeita, ao proibir. Então, ou ela volta atrás com a discussão, ou esse constrangimento se transformará num ato normal aqui dentro da casa, porque nós não vamos abrir mão de fiscalizar e convocar, e, de outro lado, muitos secretários vão acabar numa situação realmente muito constrangedora, como foi ontem o Girardello aqui. E nós temos o hábito de chamar já para a reunião seguinte, vereador Bira? Chegou um processo hoje na comissão X, nós temos uma dúvida, o relator vai pedir um prazo, a gente já faz o ofício e chama para a próxima semana o secretário daquela respectiva pasta com os servidores, e vem, a gente dialoga, ou em transmissão ao vivo como a de agora, ou quando aqui está reservado, a gente faz na sala de vereadores, mas ouve, dialoga, chega ou não ao entendimento, solicita mudanças, toma todos os procedimentos necessários antes que o processo venha para votação. Ou que a comissão, por não entender alguma questão ali, acabe dando um parecer negativo, contrário à tramitação daquele processo. Mas a prefeita nos tirou esse direito também, enquanto a liminar não for modificada ou cassada. A prefeita, eu vou aqui ler um trecho da posição política da prefeita, é a seguinte: assim, na melhor forma do direito, bem como respeitando os princípios norteadores do imediato atendimento das decisões da Justiça, aí que ela está falando da liminar, e com pleno respeito ao poder legislativo, cada dia mais difícil de entender isso, devemos observar que o instrumento convocatório, considerando que o prazo para convocações na Constituição Estadual é de 30 dias, requer seja tal prazo observado pela edilidade, devendo respeitar o prazo de 30 dias para o melhor atendimento das solicitações da Câmara Municipal. Pois bem, quem ganhou com isso? Eu não sei. Não vejo vencedores para esse tipo de exigência que a prefeita tem se utilizado a partir da DIN. Eu sei quem se prejudica. O povo se prejudica porque a morosidade passa a ser um caso real e o governo também, a máquina também. Por quê? A grosso modo, esse processo 30 já poderia ter sido discutido há 30 dias atrás, não é? E nós nos vimos obrigados a redesignar uma data a partir dos 30 dias, conquanto a ação direta de inconstitucionalidade tem essa liminar que continua vigente. Então, um papo que poderia ser um diálogo rápido, objetivo, não é? Com transparência, para tirar as dúvidas legítimas dos parlamentares e das comissões, acabou nesse ato burocrático e moroso,
por imposição da senhora prefeita Suelen Rosim. Pois bem, prefeita, os cargos aqui mencionados no processo que a senhora envia à casa poderiam já estar aprovados, quiçá até trabalhando, né? Já tem concurso? Já tem, tá vendo? Poderiam até já estar, né? Mas, como os critérios e as regras na sede da liminar foram iniciativa tua, prefeita, nós vamos ser bons seguidores, né? Nós não vamos desobedecer à lei. Então, saiba que todos os processos que estejam em debate, no mínimo 30 dias só na comissão, em cada uma das que acharem que precisa debater. E como aqui tem impacto econômico e altera-se quantitativos do PCCS, obviamente, nós temos obrigação, para além do direito de debater e de discutir. Então, por isso que a reunião está se dando hoje. E somente a partir de hoje ela volta a tramitar na Comissão de Economia para que seja dado parecer e os demais membros também possam opinar dentro da Comissão de Economia. Então, prefeita, enquanto a senhora não alterar essa interpretação errática, vai estar trabalhando a senhora mesma contra os interesses da própria administração que a senhora representa. De qualquer maneira, Cris, eu vou perguntar para o vereador se ele quer se manifestar, por favor, Bira, e depois a gente vai pedir a passar a palavra para que você possa nos explicar um pouco dessa alteração e por que ela teve que se dar agora já e não no escopo dos demais itens do PCCS geral, que a gente já vem debatendo aí uma sequência de reuniões públicas há bastante tempo. Bira. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário Cris. Bom dia àqueles que nos assistem. Eu confesso para a senhora que eu tenho muita reserva nesse tipo de posicionamento, porque ele é reativo, ele não mostra uma proatividade. Da mesma forma que a gente recebeu alguns processos que precisam de análise, nós temos outros que já foram votados há muito mais tempo e que agora precisam só da reação do Executivo. Vou dar um exemplo apenas, e esse já vai ser o suficiente, que seria a PPP da iluminação. Já foi aprovado há muito tempo aqui. Não houve sequer nenhum tipo de óbice para que a gente pudesse travá-lo, ou segurá-lo, ou sentar em cima, não sei qual é o termo, né? Então, ele acabou sendo aprovado, sem dúvidas, e aguardando agora o edital, se não me falha a memória, acho que é só o edital que está faltando, ou o projeto em si. E até agora não chegou. E é lamentável, já foi votado. Esse é um caso típico. Eu só vou dizer em primeira mão para a senhora, com relação a uma matéria que já foi vencida e vai ser alvo de judicialização, né, já está sendo. Recebi na manhã de hoje, sabendo que havia chegado ontem na Câmara, o laudo da Polícia Civil, que falava da concessão. Ele acabou de chegar ontem e chegou à minha mão agora. O laudo está aqui, acabou de chegar, e eu vou estar lendo. E, lógico, bem ou mal, eu vou estar me inteirando e vou mostrar exatamente qual era a nossa posição. Eu comungo com a senhora, sei que os servidores pouco têm a ver com isso, né? A gente defende, aliás, nós estamos trabalhando para que os servidores tenham o melhor resultado desse PCCS, mas nunca sem discussão. Sem discussão é impossível, nós, pelo menos enquanto eu estiver no mandato, é impossível não dar continuidade sem discussão. Queria só pontuar isso e vamos para a parte prática e que Deus nos ajude na manhã de hoje. Bom dia, vereadora Estela, vereador Bira, Gustavo, que está aqui acompanhando a gente. Vamos ao projeto aqui da criação dos 5 contadores. O projeto nasceu, na realidade, pela Secretaria de Finanças, que acho que aqui você consegue ver também pela exposição de motivos, com relação à necessidade de ter nas secretarias grandes, a saúde e a educação, contadores para desempenhar essa função dentro dessas secretarias que são as maiores demandantes na realidade. Qual que foi o objetivo aqui? Eu conversei bastante ontem com o Everton, que encabeça aqui o pedido,
E ele me falou o seguinte, que hoje, se a gente for analisar a estrutura da prefeitura, a saúde possui um contador que que trabalha dentro do Fundo Municipal de Saúde. O objetivo aqui é dar celeridade na parte contábil dessas secretarias. Ou seja, ele estaria alocando mais um servidor um ou dois aqui, se eu não me engano, nas posições, um na saúde e 2 na educação. Hoje, na educação, ela não possui contador. Só que esses contadores eles ficariam abaixo do guarda-chuva da finanças. Ou seja, seria para fazer toda a parte relacionada à contabilidade nessas secretarias, para estar dando celeridade aos procedimentos que são realizados nessas secretarias. Só uma dúvida. Eles vão estar todos alocados e sob o comando do secretário de Finanças, Não, mais locados nessas secretarias? Eu acho que eu me expliquei errado. Eles vão ficar vinculados à secretaria, só que a palavra final, digamos assim, entre aspas, é da Secretaria de Finanças. Eles vão fazer o trabalho que hoje a Finanças faz para todas as secretarias sem divisão, especificamente naquelas 2 que são concentradas a maior parte do orçamento municipal, para poder agilizar os procedimentos. Esse é o intuito da contratação, da criação de vagas para poder fazer essa ampliação. Como isso é feito hoje, Cris? Hoje, só a saúde possui um contador, que ele fica lotado no Fundo Municipal de Saúde. Então, tudo que envolve o orçamento da secretaria, por exemplo, vamos fazer uma licitação na Secretaria de Saúde. Passa pelo Fundo Municipal, que é criado por lei, né? Que faz primeiro filtro, digamos assim, e a Finanças valida o procedimento do contador, pelos contadores da Finanças. A intenção é que isso consiga ser feito na educação também. E verificou-se que um era insuficiente. Mas aí a assinatura final continua sendo do secretário de Finanças. Sim, sim. Mas esses encaminhamentos ali destas secretarias, e eu me preocupo particularmente com as 2 que você citou, né? Saúde e educação, né? Exatamente, até por conta do vulto dos valores. Eles estarão subordinados de forma imediata aos seus secretários de origem, ao secretário de Educação e ao secretário de Saúde. Exatamente. Ele só estará... Na realidade, seria só para agilizar o procedimento. Ou seja, eles fazem o pré-filtro na secretaria para dar mais celeridade e encaminham para Finanças. Aí o pessoal da Finanças, que também está pedindo ampliação aqui, que eles são em 4, se eu não me engano. Hoje são 4 na Finanças. Eu preciso só rever aqui, eu não... E aí todo o trabalho da educação e tudo fica... Na realidade, fica tudo concentrado na Finanças. Tá. A Saúde, que hoje tem a contadora que faz que ajuda, na realidade, na parte contábil. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Aí, um cargo na Secretaria de Saúde, hoje só tem um. Então, a Secretaria de Saúde ficaria com 2, e a Educação, que não tem nenhum, ficaria com 2. E o demais seria ampliação para, em havendo necessidade, seja contratado para Finanças. E vão estar na grade salarial de especialistas técnicos 2, é isso? Já é o que impera para os que já trabalham? Exatamente. Seria do quadro geral, na realidade, né, os 6. Eles são do quadro do PCCS da administração. Hoje tem essa distinção da 5975, 5950 e 5999. Então, eles ficariam sobre o guarda-chuva, né, da administração, que é um cargo considerado da grade geral, só que estaria sendo deslocado para prestar o serviço na saúde e na educação, que hoje não tem. Isso me faz lembrar de outros debates que nós fizemos aqui. Eu não posso deixar de perguntar. Já tive debates duríssimos com o secretário de Educação, mas até interessante nós abrimos essa porta aqui hoje, porque para acolher assistentes sociais e psicólogos, o argumento foi diverso.
temos que criar algo específico, polemizou, fizemos audiências, reuniões públicas, reunião com a prefeita. Por fim, não saiu ainda do papel, mas disse-se o seguinte: tem que ser da educação, vai ter que criar-se lá no PCCS da educação, vai ter que estar vinculado à educação. Qual que é a diferença dos argumentos colocados, até porque a época, não sei se de livre e espontânea pressão ou não, estou brincando, porque aqui ninguém odeia o Cris, tá? Mas é uma posição de secretarias. Então, eu quero saber, porque essa é uma luta que a gente encampa, não é? E acho estratégico, importante, e acho que o município está devedor. E também é um debate de PCCS. Por isso a importância da gente conversar. Por que eu não posso trabalhar as assistentes sociais das SEBs ou dos concursos das SEBs, inclusive vigentes ali à época, para ter aproveitamento e contratação imediata, como esses que tem, certo? Porque esse concurso que tem vigente é da administração. Então, nós vamos usar o da administração e vamos colocar os técnicos lá. Se eu posso colocar os contadores técnicos na saúde, que tem PCCS, na educação, que tem PCCS, os da administração, por que que os assistentes sociais da SEBs, psicólogos, eu não posso usar o da administração na educação? Vamos tentar separar aqui. Eu lembro, acho que me lembro bem essa separação. Na reunião que teve aqui, acho que a reunião pública que teve aqui, foi aventado pela educação a necessidade de uma particularidade, salvo engano, estou puxando pela memória aqui, que não poderia ser, que tinha do quadro, na realidade o da SEBs é do quadro geral, seria o mesmo conceito do contador. Esse nós derrubamos com os técnicos do CRP e com os técnicos do CREAS, porque o profissional assistente social e o profissional psicólogo são detentores de profissões generalistas. Então, eu não tenho o psicólogo que lida com a educação, o psicólogo só da SEBS, o psicólogo só... Não temos. O assistente social só diz. Você pode estar voltado para aquele trabalho, mas as diretrizes e o código de ética de ambas as profissões têm caráter generalista. Então, em que pese a teimosia injustificada do secretário e a teimosia sem fundamento da prefeita na reunião, foram ambos duramente combatidos pelos técnicos de que, olha, isso não existe. Se você está dizendo, você está criando, é quase que um jogo de pirraça e de queda de braço. Não vou fazer. Não vou fazer porque eu não tenho. Mas, por exemplo, por que eu estou dizendo, Cris? Não é para ser chata, não. Mas é porque é importante nós debatermos esses instrumentos, porque nós temos outro problema. Ainda no campo das assistentes sociais, nós temos o departamento de habitação, que foi criado sem se criar os consequentes cargos no departamento, não é? Para assistentes, por exemplo. Inclusive para psicólogos, por que não? Porque é o trabalho que precisa desse trabalho de acompanhamento. Mas agora você tem pessoas pinçadas das SEBs para fazer esse trabalho na educação. Se eu posso criar um departamento como ação de governo para fazer regularização fundiária e habitação de interesse social no âmbito do escopo de uma secretaria, se ela está lotado em outra, né, se você criou um departamento próprio, porque eu acho muito contraditório que a gestão tenha interpretações diversas para casos semelhantes. E isso cria confusão, e isso cria reivindicação, isso cria demanda, cria discussão e briga, né? Cria protesto, cria movimento, porque tem que ter reação. Então, assim, esse é um dos pontos que eu queria discutir, porque eu li, você sabe que eu leio, Sim. Eu leio, procuro entender, quando eu não entendo, eu tenho que perguntar, se não me convencer, eu me coloco o contrário, eu explico por quê e garanto a coerência do meu voto, da minha posição, porque meu compromisso é esse.
Mas aqui, uma das coisas que me chamou a atenção foi isso. Guarda-chuva é da administração, mas eu vou pôr na saúde, vou pôr na educação, que tem os seus respectivos PCCS, e aqui eu posso, aqui eu não estou quebrando. Por que nos outros casos eu estou quebrando? Não, mas é questão de conceito, Estela. Se você pegar o PCCS da administração, ele contrata geral. Vamos dar um exemplo. Motorista, não tem um motorista da educação, não tem um motorista da saúde, agente de administração. Então, eles são do quadro geral. O contador seria o mesmo conceito. Então, por exemplo, eu vou contratar um veterinário. Eu tenho o veterinário do quadro geral, que é o que desempenha a função na SEMA, e tem o veterinário da saúde. Foi criado na legislação do PCCS. Então, são cargos específicos de cada PCCS. No caso do contador, eu não tenho esse cargo na saúde e não tenho ele na educação, no PCCS. Mas você vê a contradição aí de novo. Por quê? Vou pegar um motorista, porque esse é um debate que nós também fizemos pelo mandato. O motorista, o que vai diferenciá-lo? Algumas especificidades, por exemplo, o curso, para você ser um motorista na área da saúde para transportar pacientes. Então, você tem lá, acho que cerca de 72 horas, não é? Em cursos técnicos, não é? Que tornarão esse motorista apto, como deveria ser, que nós não temos os motoristas para o transporte escolar, é tudo terceirizado. Mas as empresas sabem que, pelos contratos e pelos termos e pela legislação, esses motoristas precisam passar por um treinamento, não é, para que se cumpra todos os itens do contrato. Mas é motorista, pode dirigir, sabe dirigir? Você é motorista, né? Aí vai ter diferença, motorista do quê? O debate é exatamente o mesmo que nós fizemos com assistente, com psicólogo, entende? E justamente por isso. Por quê? Porque já tem no escopo da administração. Então, você ampliando o número de... vagas no quadro? Exatamente. Você garantiria o aproveitamento de concurso como nós vamos aproveitar agora. Eu não sou contra esse aqui. Eu sou contra a postura defendida lá. Não é essa que está errada. Não vou ser contrária. Mas eu não posso perder a oportunidade de trazer à luz esse debate para dizer: prefeita, está sendo contraditória, secretário de Educação, está sendo contraditória, porque nós poderíamos já estar há mais de um ano com o aproveitamento do concurso, com assistentes sociais e psicólogos nas nossas escolas, o que se mostra cada vez mais necessário. Dificuldade, né, de utilizar critérios diferentes para assuntos iguais. Exatamente. Mais alguma coisa, Cris? Não, só a questão do... Acho que ficou esclarecida a questão do quadro geral, né? E não, só isso mesmo. Acho que está... E esse número que está sendo colocado, porque assim, outra crítica que eu quero fazer, antes da gente encerrar, é que não só essa gestão, mas as outras, eu sinto que também tem isso, mas essa mais do que ninguém, tem uma dificuldade com o termo redimensionamento. E aí você fica meio que proliferando legislações para tampar buracos. Então, quero te perguntar sobre quantitativo. É como aquele projeto, não sei, já chegou à votação no período que eu estava afastada, o dos cargos da educação? Tem reunião marcada, exatamente. É outra que é urgente, já poderia, mas vamos esperar os 30 dias, porque a prefeita quer 30 dias para ela poder avisar o secretário e a equipe que tem que vir aqui. Tudo bem. Acho que vai ter até uma assembleia hoje, se não me falha a memória, ou essa semana lá, sobre o assunto. No sindicato. Sim. Se não me falha a memória. O redimensionamento da educação. Por quê? Porque nós já tentamos 2 vezes, ela não mandou os secretários, insistiu nessa tese. Então, isso retarda. E eu sei que o déficit é imenso. Agora, não é o primeiro projeto que a gente aprova nessa legislação. Nós já aprovamos, acho que 3 ou 4, que muda quantitativo de merendeira, de servente, de professora. Eu sei que nós estamos vivendo uma crise na educação especial do município, gravíssima, de adoecimento psíquico e físico dos nossos servidores, de padecimento de pais. É uma situação caótica. A realidade das merendeiras merece um capítulo à parte. Então, assim, nós temos quadro grave na discussão da educação. Grave, muito grave. Pois bem, por que ficar se criando 30 hoje, 40, 50 amanhã? Esse debate não acontece na gestão. Como eu resolvo o problema do déficit funcional e
inclusive porque se tiver inteligência emocional, vai se perceber que o absenteísmo está muito ligado a essa sobrecarga e esse adoecimento mental, a saúde do servidor. Então, está realmente crítica. Mas não tem redimensionamento. Vou dar um exemplo para você. E eu sei que nós estamos falando de PCCS, mas a gente vive tendo que fazer remendo de PCCS. Mas quando chegam os grandes debates políticos, o que a gente sente é que a prefeita não quer sentar para discutir. E, para mim, redimensionamento é palavra de ordem, não é número. Porque se eu redimensiono a minha rede, não é como o debate que existe das tubulações das nações. Né? Não se projetou o crescimento em 30 anos, se tornou insuficiente muito rapidamente. Então, quando eu falo em redimensionamento, eu estou dizendo, eu tenho uma rede com tantas unidades, tantos servidores, tantos alunos, e tem uma perspectiva, de acordo com o nascimento, não é? Na cidade, projeção de crescimento, de que nos próximos 10 anos, o meu quadro precisa ser X. Eu visitei escolas em Diligência que tinha, para um universo de 600, 700 alunos, duas secretárias. Enlouquecidas de tamanha demanda. E em unidades com 200, também 2. Então, qual que é o critério? Inclusive, estou discutindo isso, falei com a vereadora Chiara, desde a nossa diligência, tenho estudado isso, porque quero apresentar um projeto. Quero apresentar um projeto que discuta redimensionamento para você criar progressões mínimas. Então, a cada 300 alunos tem que ter um secretário? Então, onde tem 900, tem que ter tanto. A cada 150, você tem que ter um parâmetro. Isso que eu chamo de redimensionamento. Então, merendeiras, são quantas? Para quantos alunos? Porque as nossas da rede, por exemplo, no Estado, estão sofrendo demais. Mas por realocação também, né? Realocação também. Então, porque você vai somando uma série de dados e você vai vendo esse quadro caótico. São várias variáveis que influenciam, né? Muitas. Agora, você não chega num consenso se você não sentar com os servidores, com a administração, não é? Com as partes envolvidas. Com as secretarias. Exatamente. O governo tem que estar na mesa com os seus braços, com as secretarias, e ouvir os outros lados. Você tem que ter esse diálogo. Então, na educação, eu sei que não tem. Na saúde, senhor, é sofrível. É sofrível. Por isso que a gente vive falando, a saúde está doente. E a educação está um caos por conta disso. Aí eu vou te perguntar, isso foi minha opinião de algo que a gente ainda vai debater. Certo. Aqui, que é a história da educação, e você vai estar de novo na mesa, porque envolve a administração. Mas aqui, com a preocupação levantada pelo secretário de Finanças, de se ter esse controle da parte burocrática, vamos dizer assim, da parte pesada de se ter uma visão e um técnico nesta área de contabilidade em pastas chaves, o número criado obedeceu a essas variáveis de, olha, dá conta, é o bastante? Porque, por exemplo, eu estou muito desagradada de como as coisas tramitam na educação e extremamente revoltada de como elas tramitam na saúde. São compras milionárias, não é? São valores que nos assustam, são mecanismos que nos deixam espantados. Então, o que está colocado aqui, ainda atropelando-se, preciso falar isso sempre, o debate do PCCS, porque um monte de gente está tendo que esperar, mas aqui, vamos entender como uma questão urgente, porque disso decorre outras contratações, isso decorre também o uso, em tese, racional do recurso público. Está dimensionado? É isto aqui? Eu ia fazer essa pergunta também, talvez de uma outra maneira. Como se chegou no número? A senhora acabou de falar. Mas como se chegou nesse número? Foi definido pela equipe técnica da Finanças, né, que é quem trabalha na área e sabe qual a demanda do dia a dia. Então, o que o Everton entende? Que isso vai desafogar um pouco, na realidade, a parte que demanda quase que 50% do orçamento, né? Vai fazer uma espécie de um filtro antes de chegar no financeiro. Ou seja, terão pessoas capacitadas para analisar, fazer essa prévia análise, para que, quando chegar na finanças, eles possam somente estar validando
essa parte dessas secretarias específicas. O critério, então, foi as pastas mais importantes, de volume maior. Isso, os Eu acho maiores que caberia, volumes. inclusive, mais contadores em outras Porque, secretarias. sim, e porque a funila, na realidade, o que a funila, você pega que, vamos falar em números, quase que 50% são essas duas secretarias. 50% da máquina. Do orçamento. Então, nesses 5 novos, vai um para a saúde, um para a educação, 2 para a educação, um para a saúde, mais 2 para finanças. E outros seria para crescer o quadro, caso haja demanda, né? Mas vão ficar lá na sede da Secretaria de Finanças, os demais 2, porque os outros 3 vão ficar nas 2 secretarias. Exatamente. Na realidade, vamos supor, eu vou ter estariam contratando 3 imediato e sobrariam 2. Eu posso estar utilizando eles em qualquer, pegando a linha que vocês comentaram aqui, em qualquer outra secretaria. Nesse momento, não. Seria só para ter a vaga no quadro, para a gente não ficar com o quadro estrangulado de novo. Muito bem. Eu vou aqui agradecer a presença do Everton. Vamos tramitar o processo e... Desculpa. O Everton fez o... Eu estou respondendo aqui. Fez o desenho. Eu falei bastante no nome dele. São muitos. Agradecer a presença do Cris e os esclarecimentos e deixar aqui já uma mensagem para as nossas assistentes sociais e psicólogos. A luta continua, porque agora tem luz aqui no cenário municipal para a gente provar que nós estávamos certos nos argumentos colocados. Prefeita Nilson Girardello, o embate vai ser grande, mas pelo menos agora a gente tem base com posição consolidada da própria gestão, contraditoriamente para eles, mas para nós, referendando e consolidando aquilo que nós já acreditávamos. Obrigada, Cris, obrigada, Bira, e nada mais havendo a tratar, damos por encerrada esta reunião às 10h23.